Por que o direito das mulheres é tão negligenciado em países de maioria muçulmana? É sobre isso que iremos discutir hoje. Assalamu alaikum. Sejam bem-vindos ao canal Eu Muslima. Inscrevam-se aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Porque em pleno 2025, o direito das mulheres ainda é tão negligenciado em países de maioria muçulmana. É muito importante a gente lembrar que o direito das mulheres ele não é apenas negligenciado em países de maioria muçulmana, ele é negligenciado em diversas sociedades, até mesmo naquelas que são democráticas. Vemos isso sendo praticado tanto pelo Estado para com as pessoas ou até mesmo dentro do convívio social. Mas o foco aqui é responder sobre as mulheres em países muçulmanos. Bom, precisamos separar duas coisas muito importantes: a diferença de Estado e religião. No princípio, quando a religião islâmica, ela também era Estado, ela era praticada pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que era governador dos muçulmanos, ou seja, califa e também profeta de Deus. Então, claro, ele governava de uma forma 100% justa e 100% com base na fé islâmica. Então, todos os direitos da religião islâmica dados às mulheres eram, de fato, garantidos, assegurados e praticados dentro da sociedade. Só que hoje em dia, no século em que estamos, não há profeta de Deus guiando as pessoas. Não existe mais governos justos como os nossos primeiros califas, dos primeiros 30 anos após o nosso Nebi, que a paz e as bênçãos estejam com ele. O que faz com que muitas injustiças aconteçam. E que esses direitos que estão claríssimos no Alcorão e claríssimos na Sunna, que são os exemplos do profeta e de outros aprovados pelo profeta, eles possam ser livremente negligenciados pelo Estado. Um exemplo claríssimo: negar o direito das mulheres a estudar. O capítulo do Alcorão, Az-Zumar 39, aya 9, diz: são iguais os que sabem e os que não sabem? Só se lembram os dotados de inteligência. Esse versículo valoriza diretamente o conhecimento em comparação com a ignorância. Em Surat Al-Alaq 96, do 1 ao 5, foi a primeira revelação ao profeta Muhammad. E diz: lê em nome de teu Senhor que criou o homem de um coágulo, lê, e teu Senhor é o mais generoso, que ensinou pelo cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Esse trecho mostra que a revelação, ela começa justamente com a ordem de ler e aprender. Na tradição islâmica também há muitos hadiths que reforçam: buscar o conhecimento é uma obrigação para todo muçulmano e muçulmana, narrado por Ibn Majah. Ou seja, o Alcorão e a Sunna juntos deixam claro que estudar e buscar o conhecimento é um dever para todos. Mas o Estado ele pode privar a depender do gênero, entenderam? Outro exemplo: a mulher mostrar o rosto. No capítulo 24, versículo 31, diz: e dize às crentes que abaixem seus olhares, guardem sua castidade e não mostrem seus enfeites, exceto o que normalmente aparece, e que cubram seus seios com seus véus. A expressão exceto o que normalmente aparece foi interpretada por muitos sábios como se referindo ao rosto, às mãos. A gente vê também na surata El-Ahzab 33:59, ó profeta, dize às tuas esposas, às tuas filhas e às mulheres dos crentes que se cubram com seus mantos. Isso é melhor para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. Esse versículo fala do jilbab, o manto. Não especifica cobrir o rosto. A interpretação relacionada a essas questões é a seguinte: a maioria dos sábios clássicos, como os da escola Hanafi, Malik e Shafi, entenderam que o rosto e as mãos podem ficar descobertos. Portanto, e em resumo, não há versículo do Alcorão que proíba a mulher de mostrar o seu rosto. Um outro exemplo: o trabalho. A mulher ser privada de trabalhar também vai contra a religião islâmica. No capítulo An-Nisa 4:32 do Alcorão diz: aos homens pertence o que adquiriram e às mulheres pertence o que adquiriram, e pedi a Allah de sua graça, ou seja, cada um é responsável pelo que conquista. Isso foi entendido como permissão para ambos buscarem o sustento e o mérito. O dever financeiro principal recai sobre os homens, manutenção da família no caso. Mas isso não significa que a mulher não possa trabalhar. A Sunna mostra, na vida do profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, várias mulheres trabalhavam e tinham papéis ativos na sociedade. Khadija radiallahu anha, primeira esposa do profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era uma grande comerciante, dona de caravanas de comércio em Meca. O profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, inclusive trabalhou para ela antes do casamento. 2. As-Safiya bin Abul Muttalib, radiallahu anha, tia do profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, relatada como uma mulher que tinha coragem e até defendeu os muçulmanos em batalha.
Rufaida el-Aslamiyya radiyallahu anha, conhecida como uma enfermeira, tratava dos feridos em batalha. As mulheres do mercado em Medina, algumas fontes relatam que mulheres participavam do comércio, agricultura e até no mercado da cidade. Então, hoje em dia, é muito discutido essa questão. E as pessoas acabam atribuindo tudo isso à religião. A religião, ela garante. Mas a partir do momento que um governante ele toma o poder, ele vai governar da forma que ele quiser. Ele vai falar o que for necessário para que a população ela coloque ele no poder, ela apoie. Ou até mesmo, se ele se autocolocar no poder, ele precisa garantir que aquela população ela seja uma população incapacitada de remover eles do governo. Tem essa questão também. Então é muito importante o quê? Que a população esteja sempre abaixo da linha da pobreza, ou no mínimo na pobreza, ou no máximo, na verdade, na pobreza. Que o nível de analfabetismo seja muito crescente ou majoritário dentro da sociedade, tanto entre as mulheres quanto entre os homens, mas que quando a educação for distribuída dentro da sociedade, no meio ali da população, que seja entregue mais aos homens do que às mulheres. Esses fatores farão sempre que a sociedade possa facilmente ser tanto manipulada quanto incapaz de tomar decisões próprias. E que, claro, por ter um conhecimento limitado, seja mais fácil de ludibriar. E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar bem claro. Muitos ocidentais têm um péssimo hábito, um hábito terrível, de acusar os próprios muçulmanos, população, tanto desses países, quanto aqueles que não têm vinculação nenhuma com esses países e que não têm nenhuma linhagem sanguínea com aquelas sociedades. Cobrar direitos, ações ou até explicações dessas pessoas, o que é totalmente errôneo, porque essas pessoas não têm nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com nada. É como um presidente taxar alguma coisa no país e tu ir lá na casa do teu vizinho pedir explicação do porquê que o governo do país de vocês, o presidente, taxou. O teu vizinho vai olhar e vai falar, mas eu tenho o que a ver com isso? Eu também sou povo, também sou população. Que Allah nos guie, espero que tenha ficado claro. Salamu alaikum.